Se você, assim como eu, viveu o auge do Facebook aqui no Brasil, sabe que ali por volta dos anos 2010, 12, 13, 14, a gente teve uma febre dos joguinhos sociais. Café Mania, Farmville, Dragon City, Candy Crush Saga e muitos outros que nos prendiam por hora na plataforma e nos obrigava a interagir socialmente com os outros. Afinal de contas, você precisava de outras pessoas para ganhar energia, para desbloquear uma nova fase, uma nova roupinha. Era meio chato, mas afinal de contas, estamos falando de um jogo social, de uma rede social. E entre todos esses jogos dessa época, teve um que sempre se destacou um pouquinho mais pra mim, e era o meu favorito. E o que de longe assim eu mais joguei, até mesmo depois do seu auge. Eu tô falando aqui de Criminal Case. White male, 45 years old. Search the scene. See what you can find. Gotcha. A fingerprint. And we got our killer. Good work, detective. Now, I have another case for you. Criminal Case. Download now and start catching criminals today. Se você não lembra de como era jogar o Criminal Case ou então nem conheceu, talvez não tenha idade para ter jogado ele no seu auge, hoje eu vou apresentar para você esse game e vou te contar um pouquinho do porquê, na minha opinião, ele era um jogo à frente do seu tempo e até mesmo grande demais para a plataforma na qual ele ficou preso. Talvez a resposta seja mais óbvia do que eu estou tentando fazer parecer, mas enfim, vamos lá. Eu sou o João e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No ano de 2010, lá na França, dois amigos, Bastien Cazenave e Corentin Ho, haviam criado uma empresa de desenvolvimento de jogos para dispositivos móveis. E o seu intuito era o foco em jogos simples, acessíveis e com foco na narrativa. Eles começaram com uma equipe pequena, bem modesta, e tiveram seu ponto de virada em 2012 quando lançaram a primeira temporada de Criminal Case. Já em seu primeiro ano, Criminal Case foi um fenômeno. Ganhou o prêmio de melhor jogo do ano do Facebook em 2013, desbancando o fenômeno Candy Crush Saga, que naquele momento era gigantesco. Tem uma curiosidade interessante aqui, quando eu estava pesquisando os números de vendas e de popularidade do jogo da época, alguns estudos de mercado apontavam que 80% do público consumidor do jogo era formado de mulheres, de 35 a 50 anos de idade. Hoje, por exemplo, em 2026, a gente sabe que o True Crime é um nicho muito grande, né? É um gênero bem popular e a maior parte, a fatia maior desse público é formada por mulheres. Mas essa faixa específica de 30 até 55 anos me pegou um pouco. E faz sentido quando você começa a analisar um pouco da vibe, da estética que o jogo possuía. A gente está falando de um jogo aqui de investigação criminal, que estava na mesma época ali de joguinhos de fazenda, de bolo, de docinhos. Então era uma outra pegada. Talvez esses jogos muito coloridos não atraíam alguns públicos específicos que foram se encaixar justamente aqui, num gênero que parece até uma série. E eu vou aproveitar então agora para poder te explicar um pouco mais sobre como funciona Criminal Case, apesar do nome já te entregar um pouco e, enfim, tá fácil, né? Mas vamos lá, vamos entrar nas minúcias. O jogo, basicamente, é do gênero objeto escondido. Uma cena de crime se apresentava para você e você precisava encontrar um número exato de objetos que era indicado pelo jogo, sempre em lugares que eram abarrotados de informações visuais, para dificultar mesmo você de achar. Quanto mais rápido você encontrava os objetos, mais pontos você fazia, e esses pontos se convertiam em estrelas. Essas estrelas eram importantes, porque era com elas que você desbloqueava as partes seguintes do game. Mandar o corpo para autópsia, investigar os suspeitos, analisar pertences da vítima ou então o que poderiam ser dos suspeitos, né? Celulares, coisas assim. Tudo isso você precisava dessas estrelinhas que ganhava procurando pelas cenas, sabe? E toda essa parte, tanto a autópsia quanto a investigação dos objetos, era acompanhada de interações com a equipe da polícia, que eu já adianto aqui, era muito boa, uma das melhores partes do jogo. O maior tesouro pra mim desse jogo, dessa franquia, na verdade, estava justamente aí, no texto. Como ele criava os seus personagens, como ele desenvolvia, como ele contava essa história, que era contínua. É aí que reside o tesouro escondido.
Era muito bom, era um texto muito maneiro e cativante. Apesar de simples, não era nada muito rebuscado. Afinal de contas, ele tinha que atender todos os públicos, não só quem era um viciado em série policial ou quem já gostava desse tema. Ele tinha que prender qualquer um que jogasse. Mas mesmo assim, não deixava de ser muito cativante. Inspirado em algumas séries como CSI e Criminal Minds, o jogo era dividido em casos. Os episódios saíam semanalmente e em cada um deles você investigava um assassinato diferente, tinha que prender o culpado. E era muito legal que esse esqueminha episódico te dava uma sensação de progressão muito interessante, porque o jogo, nas suas mecânicas, era de certa forma repetitivo, mas essa progressão da história, dos acontecimentos, inclusive acontecimentos que tinham peso no futuro e decisões que às vezes eram irreversíveis, tornava tudo mais coeso, te prendia mais. Parecia mesmo que você estava assistindo uma série policial, ou melhor, você estava vivendo uma. Por si só, a escolha de fazer o jogo dessa temática já se destacava entre os demais da sua época. A maioria apostava em visuais mais alegres, coloridos e até mesmo em mundos mais fantasiosos. Mas aqui tudo era mais pé no chão, pelo menos no começo. O tom da história, apesar de ter muito humor, também trazia coisas pesadas, como os próprios assassinatos, não só das vítimas dos episódios, mas também os próprios personagens principais. Como eu falei, às vezes aconteciam mudanças drásticas na história que eram muitas vezes irreversíveis. Isso era muito interessante. Você estava acompanhando o jogo e de repente aquele personagem que você gostava não vai aparecer mais nas próximas semanas. Isso pra mim era um diferencial assim, muito legal, ainda mais pra um jogo do Facebook. E quem eram esses personagens que nós acompanhávamos durante os 52 casos em Greensboro, que é a cidade do primeiro game? Vamos lá, vou dar uma passadinha rapidinho aqui pra você conhecer os nossos personagens ou então relembrar se você jogou, David Jones é o nosso parceiro principal, é o detetive sênior da polícia que tá sempre com a gente nas investigações. Ele é aquele típico personagem bobão, cheio das piadas de tiozão, mas é um cara que é muito coração. E eu lembro que tem um caso onde ele era suspeito de matar alguém. Eu fiquei muito bolado, mano. Eu falei assim, não, pera aí, porra. Não é possível que o Jones vai ser esse cara. Porque até então, naquela época, quando eu tava jogando, eu tava acompanhando a história, não sabia o que vinha depois. Não tinha as outras temporadas. Então, pra mim, talvez pudesse ser que o Jones se fudesse ali, tá ligado? De longe, ele é o melhor personagem da franquia, sim, cara. E faz falta nos jogos que ele não aparece, de verdade. Gracie Delaney. Essa eu achava que era a namorada do Jones no começo, até porque eles estão junto na capa, promocional do jogo. Mas não é não, ela tem outro namorado lá. Ela é a chefe do laboratório, que é pra onde a gente mandava os objetos que tinham sangue ou com esses fluidos aí corporais estranhos que a gente tinha que analisar, pra poder coletar o DNA da galera e tudo mais. Eu gostava dela, ela era uma personagem muito maneira, só que eu ficava meio puto quando ela aparecia. Por quê? Porque quando ela aparecia significava que eu ia ter que esperar as famosas 6, 10, 8 horas pra ela analisar as coisas, tá ligado? A não ser que você coloque dinheiro no jogo, Então, a Gracie aparecer pra mim era sinal de que, putz, eu não vou poder jogar pelo menos por 8 horas, tá ligado? Era uma merda isso, cara. E por falar em espera, esse é Nathan Pendich, era o nosso legista. Ele aparecia pouco, Era mais naquela hora mesmo ali do início do episódio, onde a gente mandava o corpo, e algumas poucas vezes aparecia depois. E se eu reclamei da Gracie, irmão, toda a autópsia desse cara levava 18 horas. Você ficava 18 horas sem poder jogar o jogo, tá ligado? Você ficava preso, a não ser que você pagasse e tal. Mas aí, puta que pariu, irmão? Então, Nathan, desculpa aí, mas eu não tenho boas lembranças de você não, tá ligado? O Nathan aparece em outra temporada depois e é foda. Alex Turner era o nosso especialista em tecnologia, O cara pra quem a gente mandava os aparelhos eletrônicos que tinham senha, tá ligado? Que a gente tinha que desbloquear e tudo mais. Ele era um hacker, E acho que era o mais jovem da equipe, E ele termina o jogo pegando a neta do capitão, mano. O cara, ela era toda meio nerdzinha também, e aí ela acaba gostando dele. E eu tô ligado que nos futuros jogos, nas outras temporadas, eles retornam e eles têm até um bebezinho junto, cara. Então, o amor venceu pra eles, Ramirez era um policial de campo
Constantemente ele era o mais zoado e desacreditado de todos, inclusive pelo Jones, mano. Eu ficava bem puto toda hora, porque o Jones ele tirava o Ramírez pra merda assim muitas vezes, tá ligado? E às vezes desnecessariamente, né? Tipo assim, caralho, mano, do nada, mó patada. E eu acho que era muito. Eu ficava puto porque isso não combinava muito com o Jones. Ele não era muito assim, tá ligado? Mas com o Ramírez ele era, então eu ficava bem bolado, mano, coitado. O cara é pica, mano. E apesar dele fazer algumas besteiras no início, ele evolui bastante, cara. E mais pra frente, ele volta em outras temporadas, se tornando assim um detetive mó foda. Então, mais respeito aí pelo Ramírez, porque ele merece, tá ligado? E pra fechar, a gente tinha o Samuel King, que era o chefe de polícia, né? Ele cumpre o seu papel, tá ligado? É o cara que manda, não tem muita personalidade além disso, não. Ele só aparecia lá mesmo pra parabenizar a gente no final do jogo. Mais pra frente, em outras temporadas, esse pessoal que fazia o papel do delegado, do chefe da polícia, eles tinham mais participação, porque o King, ele era bem pontual, a não ser pelo final do jogo, que ele tem uma parte importante lá no final, mas aí é spoiler, né? Mas enfim, essa era a equipe da qual a gente fazia parte. Tinha alguns outros secundários que apareciam esporadicamente, alguns aliados, tipo jornalistas e outras coisas, investigadores particulares que apareciam, e também inimigos, né, que volta e meia apareciam, tipo, então tinha bastante personagem no jogo, mas esse aqui era a equipe principal, então foquei só neles mesmo. E tudo que eu falei aqui é referente à primeira temporada, lançada em 2012, que se passa em Greensboro, que é uma cidade que é meio referencial a Nova York, sabe? Tipo a Rockstar faz com os jogos dela do GTA, né? Pega uma cidade e dá uma ficcionalizada nela, então era essa. Mas o jogo teve mais temporadas, teve 8 no total. Eu vou passar rapidinho pra vocês as demais aqui, só pra você ter uma ideia de pra que caminho o jogo foi. Na segunda temporada, nós somos transferidos para Pacific Bay, uma cidade fictícia, né, baseada principalmente em Los Angeles, na Califórnia. Era uma pegada meio CSI Miami, onde tipo, a gente sai dos ambientes urbanos e agora a gente tá na praia, né, um policial mais de praia, assim, tinha essa pegada, assim. Na terceira temporada, que era conhecida como Save the World, a gente resolve crimes em diferentes partes do mundo. Tipo em continentes, tá ligado? Tinha fase na Europa, Ásia, na Oceania e até mesmo na América do Sul. Era um bagulho mais quase agente internacional assim, tá ligado? Já a quarta temporada é uma das minhas favoritas, que era a Mistérios do Passado. E era muito pica, porque era um bagulho meio steampunk, sabe? Com essa estética meio vitoriana, apesar de se passar nos Estados Unidos. Então eu gostava, né? Mudou um pouco os ares, as tecnologias eram diferentes, então a mecânica do jogo mudou um pouquinho para se adaptar. E aqui, desde lá do Jones, aqui a gente tem os melhores parceiros possível, mano. A melhor equipe de todas. Gosto muito dos personagens dessa temporada aqui também. Na quinta temporada, era intitulada A Conspiração, e ela se passava de novo em Greensboro, nos dias atuais. Por exemplo, ela saiu anos depois da primeira, então ela acompanhou a vida real, tá ligado? O Jones, ele tá mais velho, todos os personagens, na verdade, que apareceram na primeira temporada, que estão vivos ou ainda trabalhando na polícia, eles aparecem mais velhos. Aqui o Ramírez, por exemplo, já não é mais aquele policial bobão, tá ligado? É muito interessante essa volta, assim, às origens. Pra galera que jogou na época era, um presente muito maneiro, sabe? E os casos dessa vez, como a gente falou lá, né, o nome tem mais a ver com esse lance de teoria da conspiração e tal. Aqui o jogo já começou a dar uma viajada mais assim, não eram mais crimes urbanos, que nem era em Greensboro, né? Agora a gente já tem uns bagulhos mais altos, controle mental e a porra toda. Na sexta temporada, a gente passou a ser viajante do tempo. Sim, mano, o jogo agora tem viagem no tempo e a gente resolve assassinatos em 7 períodos históricos. A gente vai pro passado, vai pro futuro. Essa pra mim é, de longe, a temporada mais chatinha, tá? Não gostei muito, achei meio sem graça. Enfim. Já na sétima temporada, que era a Investigações Sobrenaturais, aí sim, mano. A gente investigava assassinatos relacionados ao sobrenatural. Lobisomens, vampiros, fantasmas, demônios. Assim, pra quem é fã, por exemplo, de Supernatural, que nem eu, cara, era maravilhoso jogar essa temporada. Cada caso ali envolvendo um mistério diferente, uma criatura diferente, né? Era muito legal. E, olha, desde Greensboro, ou seja, desde a primeira temporada, essa é a melhor equipe de todas. Todos os personagens daqui são muito bons. Talvez seja o melhor de todos, mas eu tenho um carinho muito forte pela primeira temporada.
Então eu boto pelo menos empatado, tá ligado? Mas, nossa, essa temporada aqui, maravilha. Na 8ª e última temporada, que ficou conhecido como Cidade do Romance, a gente termina nossa história resolvendo assassinatos nos distritos de Paris, a cidade dos desenvolvedores do jogo, né? Ou seja, eles quiseram terminar em casa, né? Depois de rodar o mundo todo e até eras diferentes, eles voltaram para casa. E como que um jogo que no seu primeiro ano ganhou prêmio de melhor jogo, tinha milhões e milhões de acessos e jogadores, terminou de forma tão silenciosa, a ponto de a maioria das pessoas nem saber que tinham 8 temporadas? Bom, eu acho que o tempo, ele foi um dos fatores principais. O tempo passou e o jeito de você consumir jogos, de você consumir até as redes sociais mudou, né? Os jogos de Facebook ficaram no passado, sabe? Jogos que precisam de tempo, de energia, de pedir ajuda para os outros, isso não existe mais, tá ligado? O próprio Facebook no Brasil, ele não existe mais, né? Claro, ele tá lá, mas assim, a maioria das pessoas não usa mais o Facebook, virou uma rede social mais nichada, né? Em outros países ele ainda continua tendo a sua força, mas é como eu falei, a gente mudou tanto o jeito de consumir as coisas. Por exemplo, a gente não consome mais filmes como a gente consumia em 2012. E a gente não consome mais jogos do jeito que consumíamos naquela época. A Netflix hoje tem um serviço de jogos dentro dela, né? Tem vários games da Play Store e até mesmo jogos que você consegue jogar na TV, né? Na Smart TV pela Netflix, só tendo conta lá. E mesmo que hoje o Criminal Case esteja no celular, você pode baixar ele direto da sua Play Store, ele não acompanhou as mudanças da época. O estilo de jogo já envelheceu. Essas mecânicas não prendem mais ninguém. São repetitivas, sabe? E até um pouco monótonas. E eu acho uma pena, sabe, que essa franquia tenha ficado presa a um jogo social, porque, como eu disse lá atrás, o maior tesouro pra mim, onde ela mais acertava, era no seu texto. Eu continuei acompanhando o jogo, eu joguei quase todas as temporadas, talvez a última eu não tenha jogado, mas todas elas eu comecei pelo menos e fui atrás da história, porque eu me importava muito com os personagens. Eu queria saber pra onde ela ia, como a história ia terminar. Como eu disse, eles me cativavam bastante. E assim, eu já assisti várias séries de TV muito boas aí, muito grandes, que não entregavam o nível de detalhe e recompensa que esse joguinho me entregava, sabe? Mesmo na sua simplicidade. E pra mim essa é uma das maiores tristezas, assim, sobre Criminal Case. Ele se tornou refém da sua própria plataforma. Ele ficou muito marcado a ser um jogo do Facebook, né? E ele ficou preso nesse tempo e nesse limbo, de onde é muito difícil de sair. É como os jogos Flash hoje em dia, sabe? Clique jogos e por aí vai. É meio difícil de você pensar nisso de uma forma que seja diferente. E eu acho muito triste, porque, tipo assim, hoje, nem sua própria plataforma, o Facebook, é tão grande quanto era, né? E pra mim, na minha humilde opinião, esse jogo, Criminal Case, que talvez muitos de vocês nunca nem tenham ouvido falar, ou nem sequer lembram, é muito maior do que ele parece. É muito mais interessante. E é uma pena. É uma pena porque eu sempre fico triste quando eu vejo boas histórias como essas presas em lugares que faz eles parecerem menores do que realmente são. Mas vai ficar sempre aqui no meu coração essa lembrança e agora eternizado aqui nesse vídeo pra vocês. Valeu Criminal Case, valeu Facebook de 2012 por me fazer um pouquinho mais feliz naquela época. E muito obrigado você também por ter assistido o vídeo. Se ficou até o final já sabe, deixa um like aí e se inscreve. Aqui a gente fala sobre tudo. Tudo que envolva arte ou simplesmente tudo aquilo que a gente tem a vontade pra falar. O último vídeo eu falei sobre a arte da capa do Green Day, do disco Duke. Tá muito interessante e vai lá pra ver se você concorda com isso. Comente também sobre que assunto eu posso falar relacionado a tudo aquilo que você queira saber. Não tem limites, tá show? A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto.